E aí, estou aqui para responder uma pergunta: por que eu não acredito no livro de Mórmon? Então, como a lista é grande, eu resolvi resumir em 5 motivos. Mas são 5 motivos pelo qual eu não acredito no livro de Mórmon. Não quer dizer que sejam 5 motivos pelo qual você não deva acreditar no livro de Mórmon. São 5 motivos pelo qual eu não acredito. Primeiro motivo: a falta de transparência na igreja ao contar a história do livro de Mórmon. Se o livro de Mórmon realmente fosse verdadeiro, ela não precisaria ter vergonha de contar como realmente aconteceu as coisas, como os fatos realmente aconteceram. Ela não precisaria omitir nem fazer as pessoas acreditarem em uma realidade que não ocorreu. O segundo motivo já vai ser um exemplo disso. A igreja ensina o quê? Que Joseph Smith foi ao monte, encontrou lá placas de ouro, e junto com essas placas de ouro, 2 pedras que foram chamadas de Urim Tumim, que eram pedras tradutoras, que serviam para traduzir o livro de Mórmon. Então isso aí foi guardado ali justamente para ele durante 400 anos depois de Cristo até 1800 e pouco depois de Cristo. Quer dizer, mais de 1000 anos, aquelas placas guardadas junto com um tradutor para que essa verdade viesse ao mundo 1000 anos depois, um pouco mais disso. Aí você ouve os missionários ensinando que Joseph Smith pegou as placas e traduziu as placas. Você vai nas salas de aula, que eu já dei aula ensinando sobre isso, mostrando imagens que a igreja nos mostra, Joseph Smith lá sentado, realmente, literalmente traduzindo as placas. E hoje você sabe que isso aí é mentira. Nunca ocorreu esse evento. E a igreja reconhece hoje que Joseph Smith realmente não fez dessa forma. Como que ele realmente fazia? Ele pegava um chapéu, pegava uma pedra que ele achou enterrada no quintal de casa, que ele chamava de pedra do vidente, que posteriormente também começou sendo chamada de Urim Tumim, mas a princípio ela é pedra do vidente, foi achada enterrada no quintal da casa dele. Ele pegava essa pedra, colocava dentro do chapéu, enterrava o chapéu na cabeça e Deus ditava para ele, palavra por palavra, e o escriba deveria escrever. Então, na realidade, Joseph Smith não traduziu as placas. Ele não pegou as placas e traduziu. Deus ditou para ele, dentro de um chapéu, tudo que ele deveria escrever. Então as placas ficaram lá guardadas mais de 1000 anos, para quê? Para nada, porque ele não usou as placas para traduzir. E a igreja não informa isso, ela não mostra isso, ela tenta mostrar uma imagem de um profeta traduzindo umas placas, coisa que não ocorreu. Então, é o segundo motivo, porque eu acreditaria que Deus deixaria dentro de uma caixa de pedra enterrada umas placas de ouro com um tradutor durante mais de 1000 anos para não serem usadas, para simplesmente Deus ditar o que ele deveria escrever. Terceiro motivo já vem decorrente disso. Um livro ditado, não traduzido, mas um livro ditado por Deus, palavra por palavra, como a história mostra que Joseph Smith fez, deveria ser um livro realmente o mais correto da face da Terra, um livro perfeito, sem erro nenhum. E hoje a gente sabe que existem mais de 3.000 erros, quase 4.000 erros desse livro. Do original já foram corrigidos quase 4.000 coisas dentro do livro. E não só erro ortográfico, a maioria erro ortográfico, palavras escritas erradas e outras coisas. Só que alguns erros graves, como mudança de nomes. O rei Mosias, escreveram o nome dele no lugar errado, não tiveram que trocar depois. Quer dizer, quase 4.000 erros. Um livro ditado direto por Deus. Deus falar palavra por palavra, e se a palavra estivesse errada, segundo eles, não aparecia nova palavra, ele tinha que ficar esperando Joseph Smith acertar, o escriba acertar a palavra para ele poder Deus mostrar a nova palavra.
Então um Deus extremamente burro também, não sabia nem inglês, ditou inglês errado, ditou textos errados porque teve que corrigir. Então não posso imaginar um Deus burro e ignorante desse ditando um livro cheio de erro. Esse aí seria realmente o terceiro motivo pelo qual eu não acredito nesse livro. Quarto motivo é a sua língua. Foi escrita em egípcio reformado. Agora, quem conhece história bíblica, quem conhece a história dos judeus, dos hebreus, imagina um povo hebreu que eles afirmam que veio, que Leí, que começou a escrever o livro, Nefe começou a escrever o livro, vieram de Jerusalém, eram hebreus, escreveram um livro na língua egípcia reformada, uma língua que até então desconhecida, inimaginável. Só que não para por aí. No próprio livro informa que Nefe voltou a Jerusalém para pegar umas placas de latão que estavam contava a genealogia da sua família, estava em Jerusalém, escrita em egípcio reformado. Você já imaginou? Então deveria ser uma coisa muito comum um judeu, hebreu, escrevendo em egípcio reformado. Coisa que é impossível. Eles não escreviam coisas sagradas em outro idioma que não fosse o seu próprio. Quem conhece história hebraica, história bíblica, sabe o que eu estou falando. O quinto motivo. Vendo todas essas coisas, você imagina, pelo menos eu tenho que confirmar a veracidade desse livro em alguma coisa. Que poderia ser ele? Vou ver, vou ler. Aí você lê o livro. Ah, tem várias coisas aqui que a gente pode verificar que ele realmente é autêntico. Por exemplo, as cidades nefitas, cadê? Não existe. Cidades cercadas por muro, que foram destruídas quando Cristo veio, que foram reconstruídas. Cadê? Não existe. O livro informa que o povo nefita era um povo culto que escrevia. Cadê os escritos desse povo? Não existe. Existe escrito em desenho dentro de caverna, mas não existe escrito de nefitas. O povo culto não escrevia, ou os escritos desapareceram. Os próprios nefitas, lamamitas, cadê esse povo? Sumiram, você não consegue achar nada. E não existe nada, nenhuma evidência. O problema não é você tem que encontrar tudo. Não tem como você encontrar todas as evidências. Mas impossível você não encontrar nada. Nem no próprio monte onde afirma que foi encontrado, que é o Monte Cumora, onde aconteceu várias guerras, você não encontra nada lá que evidencie. Nem a caixa de pedra onde Joseph Smith diz que encontrou as placas de ouro desapareceu. Nem a caixa de pedra consegue achar. Quer dizer, não tem nada. Então esse é o quinto motivo. Interessante é o seguinte, já sei que eu já sei que vai vir muitos mormons dizendo assim, não, mas eu sei porque eu senti no meu coração, e você também deve orar. Leia lá Tiago 5, dizendo, se tiver falta de sabedoria, peça a Deus. Beleza, mas não fique mandando essa escritura para mim. Por quê? Tiago ensina que você deve pedir sabedoria a Deus. O que é sabedoria? É você ter discernimento. Esse aqui é a sabedoria, você ter discernimento, saber o que está errado, o que está certo. Não, isso aqui é coerente, isso aqui não é coerente não. Essa é a sabedoria que você deve pedir a Deus. Nem o próprio Joseph Smith orou pedindo sabedoria e teve essa sabedoria, esse calorzinho no coração. O próprio Joseph Smith teve que Deus vir, dizendo ele que Deus teve que vir para mostrar a verdade para ele. E você vem me dizer que eu tenho que sentir calorzinho no coração. Então, pelo amor de Deus, conta outra história. Se você quer acreditar, acredite. Quer acreditar, acredite. Pensa no seguinte. O poder da igreja aqui é absoluto. É absoluto. E os cidadãos têm fé absoluta na capacidade que a igreja tem de protegê-los. Você não abalará essa fé.
De que adianta a fé baseada numa mentira? De que adianta a fé baseada numa mentira? Eu resumo nisso aí os 5 motivos pelo qual eu não acredito nessa fraude que é chamada o Livro de Mórmon. Obrigado.